é bom podermos chegar à casa do Senhor nesta manhã para juntos adorarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novas restrições, nós estaremos usando máscaras mesmo na direção, mas nós desafiamos a Igreja de Deus para que juntos possamos adorar a Deus, sabendo que Ele se faz presente no nosso meio e Ele tem bênçãos para nós. Nós vamos começar com o coro Dou Graças de Coração, prostrado em adoração. Não está na projeção, mas eu peço aos irmãos para poderem cantar conosco esse coro nesta manhã. Dou graças de coração. Fiquemos de pé. Graças de coração, prostrado em adoração. Eu dou graças a Deus por usar essa máscara hoje. Eu dou graças a Deus porque, usando-a, eu posso chegar à casa do Senhor. Usando-a, eu posso proteger o meu irmão. Usando-a, eu posso continuar a adorar a Deus. Mesmo que os irmãos não me vejam, não vejam a minha boca, os meus lábios, mas a palavra de Deus nos diz que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E nós estamos desafiando a toda a igreja, irmãos, ao entrarmos no santuário, o uso de máscaras é requerido de forma apropriada. Nós devemos cobrir o nosso nariz e ter essa certeza que nós estaremos cumprindo com as novas regras ou requisitos para o bem-estar no meio dos irmãos. Nós vamos cantar o próximo coro. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. Acreditou e a vitória veio em nome do Senhor. Aleluia!
agora veio em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Aleluia. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Operando em nossos corações. Aleluia. Não podemos nunca duvidar, podemos nele descansar, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor. Aleluia. Vejo Deus presente aqui nesse lugar, operando em nossos corações. Aleluia. Não podemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, e a vitória é certa, em nome do Senhor. Canta, igreja, louva a Deus. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Nós sentimos a sua presença, Ele está neste lugar. E nós damos graças a Deus por o que Ele tem feito, o que Ele vai fazer. Essa é a semana de ação de graças. Uma semana diferente das outras. Celebração diferente. Vendo no noticiário alguém falando com os netos, perguntou-os se havia alguma razão para darem graças. Parecia ser uma família rica, que tinha tudo. A casa que moravam demonstrava essa realidade. E essas três crianças, juntamente com o avô, pararam para pensar algo que poderiam dar graças em 2020. Nenhuma delas falou. O avô voltou-se então para eles e lhes disse: eu vou mostrar-vos um vídeo. E ele mostrou-lhes um vídeo de uma grande fila em Texas. Pessoas que estavam dentro dos carros para esperar a sua vez, para tomar alguma coisa, para poder levar para casa, para colocar na mesa. Algo que para muitos era impensável nesses dias. Havia um homem que então alguém começou a entrevistá-los. E ele disse, ele é um homeless, ele disse que tem só o seu carro. Lhe perguntaram: o que é que você vai fazer no Thanksgiving? Ele disse: eu vou entrar no meu carro
eu vou comprar algumas coisas, eu vou colocar dentro do meu carro e eu vou comer. E eu vou parar e eu vou pensar nos Thanksgivings, nos tempos, nos dias de ação de graças que nós tivemos no ano passado, que eu tive o privilégio de estar com a minha família. E eu vou agradecer a Deus por Ele me ter dado aquele dia, que já está no passado, mas ainda que eu guardo no meu coração. Uma senhora tomando a sua caixa com alguns produtos ali dentro, ela disse: não, eu tenho muito para agradecer, muito para agradecer. E o jornalista perguntou: então o que é que tens para agradecer? Ela disse: porque eu estou viva, eu estou respirando e eu tenho alguma coisa. Eu dou graças a Deus, meus amados irmãos, diante de tanta tristeza, de poder estar nesse santuário, poder respirar através das máscaras. O meu óculos fica sempre a começar a ficar turvo para ver os meus irmãos. Mas eu dou graças a Deus por saber que eu estou protegendo a minha irmã Dona Amália, o Davidi, o pastor Orlando, o Pedro aqui. Na hora da mensagem eu estarei retirando a máscara, quando não houver pessoas à volta de mim. Mas, meus amados irmãos, vamos ter esse sentimento. Entrar nesse santuário e dizer: por uma hora eu posso colocar a minha máscara de forma apropriada. Por uma hora eu posso louvar a Deus. Depois eu posso sair em minha casa, eu posso retirar a máscara. Eu posso continuar louvando a Deus. E que Deus seja louvado no nosso meio, entronizado nos nossos corações. Que nenhuma máscara possa ser um empecilho para o povo de Deus adorar a Deus. Porque o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Grande Ele é, digno de louvor. Aleluia. Louvemos o seu santo nome. O Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
Aleluia. E que nos ajuda a construir inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Sim, meus amados irmãos, nós confiamos, oremos, Pai. É tão bom chegar à tua casa. É bom sentir o teu Espírito no nosso meio. Pedimos a Deus que tu possas ajudar-nos a continuar a confiarmos em ti. Entregarmos a Deus, a ti, todas as nossas necessidades. Porque tu, ó Deus, tu tens cuidado de nós. Louvado seja o teu santo e bendito nome no nosso meio. Na vida de cada irmão neste santuário, na vida, ó Deus, dos irmãos lá em casa, na vida dos nossos amigos, na vida, ó Deus, do teu povo, desta nação. Oramos, ó Deus, porque nós sabemos a quem nos ouve, a quem recorrermos. O Deus que tudo pode, que os seus planos não podem ser frustrados. Por isso, ó Deus, nesta hora, nós suplicamos, ó Deus, a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Oramos, ó Deus, a favor dos que sofrem, pedindo alívio do alto. Ora, pelos que estão doentes, cura, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que tudo do bom vem de ti. É a tua palavra que afirma toda boa dádiva. Todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra nem mudança de variação. Por isso, ó Deus, ajude-nos a ver a tua boa mão sobre nós. Oramos, ó Deus, a favor dos familiares da nossa irmã Miss Doughton. Ó Deus, que está com o Senhor, mas o nosso coração se alegra por causa do bom legado que ela deixou. Abençoa a tua igreja. Que cada um de nós também possa viver de tal forma que o nosso legado seja bênção para outros. Dá-nos a tua bênção, Senhor. A tua palavra pregada hoje fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. É muito bom podermos chegar à casa do Senhor. Algumas restrições têm sido implementadas. Hoje nós tiramos tempo para termos algumas figuras que são elucidativas. Quando nós entramos no santuário, não é? Aquela face contente que diz, good job. Coloque a tua máscara, mas tenha certeza que cobre o teu nariz. Make sure that you are wearing your mask properly. It should cover your nose. É algo muito importante para todos nós. Nestes dias, nós temos realmente estado em contato com o pessoal da saúde e algumas restrições têm sido implementadas e que passam a vigorar no nosso meio, na nossa cidade. E eu gostaria que a Igreja do Senhor possa tomar realmente essas precauções com todo o zelo, porque nós somos igreja, nós somos a família de Deus, mas também nós representamos a nossa sociedade
E a palavra de Deus nos desafia para que nós possamos honrar e respeitar os que estão em iminência, principalmente o pessoal da saúde, quando nós temos recebido advertências como estar, como comportar nesses dias. Algo que é muito importante, meus amados irmãos, eu creio que receberam o anúncio, nós enviamos primeiramente em português, em inglês, mas depois em português para todas as pessoas. Entrando no santuário, o uso de máscaras é obrigatório, a não ser que a pessoa venha cantar um solo, ou como eu está na plataforma sozinho, eu posso tirar para trazer a palavra do Senhor. Mas todos que entram nesse santuário devem usar as suas máscaras. O culto termina, nós não podemos ficar no santuário imediatamente, nós temos que sair pelas portas laterais, como nós fazíamos anteriormente. E mais do que isso, se alguma pessoa estiver em contato com alguém que tenha sido testado positivo, essa pessoa deve manter-se em quarentena por 14 dias, mesmo que o resultado que tenha do teste venha negativo. Mesmo que a pessoa tenha resultado negativo, essa pessoa deve ficar em quarentena, como se diz, por 14 dias. Após os 14 dias, pode vir à igreja e pode estar na comunhão dos irmãos. São regulamentos que são para o nosso bem. Ninguém gosta de máscaras, não é? Mas pensando naquele que está lá no hospital, que não pode respirar, eu tenho dito aos meus amados irmãos que eu não tenho nenhum problema de usar 1, 2, 3 máscaras. Mas vamos fazer o nosso melhor. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 12, versos 1 a 5. Hoje eu vou falar sobre um coração grato. São João, capítulo 12, versos 1 a 5. Eu convido os meus amados irmãos a ficarmos de pé para lermos a palavra de Deus nesta manhã. Amém? São João, capítulo 12, versos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um retel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Pai, que a Tua palavra nesta manhã fala aos nossos corações, que Tu possas nos dar um coração grato e saber, ó Deus, que Tu tens cuidado de nós. Dá-nos a Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. A palavra de Deus nos diz que quando Lázaro adoeceu, suas duas irmãs, Maria e Marta, perceberam que o seu estado era grave, muito grave. Por isso, elas decidiram enviar um mensageiro a Jesus com essa mensagem: Senhor, aquele a quem você ama está doente. O conteúdo deste telegrama, ou aliás não telegrama, do que o mensageiro levava era importante, porque elas queriam que realmente Jesus fosse, de certa forma, tocado. O mensageiro tinha essa responsabilidade: Senhor, diga a Jesus, aquele que ama está doente. Certamente Maria e Marta esperavam que Jesus fosse imediatamente para socorrer o seu amigo Lázaro. Eles esperavam que Jesus pudesse vir o mais depressa possível. Talvez ainda estava fresco na mente e no coração delas aquele dia em que que a sogra de Pedro, depois de estar enferma, Pedro pediu que Jesus fosse à casa da sogra. E realmente Jesus tocou a sogra de Pedro e ela foi curada. Mas, meus amados irmãos,
esse texto das Sagradas Escrituras nos dá um ensinamento muito importante que todos nós devemos guardar, que todos nós devemos ter em mente. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo tocado pelo pecado e todos nós somos suscetíveis às enfermidades e às desgraças da vida. Paulo, na carta aos Coríntios, diz que a geração treme, esperando o dia da redenção. Esse mundo está no maligno e por causa disso, meus amados irmãos, todos nós podemos ser tocados realmente por uma enfermidade. Ontem, falando com um colega pastor, depois de ouvir que ele tinha estado enfermo com o vírus, eu fiquei tão contente de saber que ele está se recuperando muito bem. Um homem de Deus. E muitas vezes nós poderíamos dizer, não, ele vai ser protegido. Nada vai lhe tocar. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque realmente nós temos as Sagradas Escrituras enfatizando que realmente nesse mundo nós passaremos por tribulação. Haverá lutas, haverá dores, haverá problemas, haverá doenças. Nós podemos ser tocados. Sim, nós acreditamos que Deus pode nos proteger. E Ele tem nos protegido. Ele nos tem dado o pessoal da saúde para nos dar dicas. Há momentos que realmente a nós é requerido, como Moisés, nos dias de Moisés, quando o povo foi liberto, Deus disse às pessoas, é tempo de ficar em casa. Fiquem em casa, tranquem as vossas portas, porque o anjo da morte passará. Era um regulamento. Moisés passou essa palavra ao povo e eles obedeceram. Parece que nesses dias nós temos sido fustigados pelo anjo da morte. E a nós é requerido termos o bom senso e fazermos o que é certo. Meus amados irmãos, vamos fazer a nossa parte, porque estamos num mundo caído, tocado pelo mal. E Deus nos tem dado alternativas para que nós possamos realmente ser protegidos. Aquela história de alguém que caiu do barco e estava se afogando, era um cristão devoto. E então ele começou a orar, ó Deus, salva-me, porque eu vou afogar-me, salva-me. E ele viu que vinha um barco em sua direção. E quando chegou, uma pessoa saltou no mar para o socorrer. E ele ali afogando disse, não, vai, eu estou esperando para que Deus me ajude. Veio um outro salva-vida, uma outra pessoa, tirou-lhe o salva-vida. E ele continuou, não, eu estou esperando Deus. E a pessoa afogou-se, morreu, é uma história. Chegou ao céu e perguntou a Deus, por que é que tu não me salvaste? Eu estava te pedindo para que me salvasses, para que tu me ajudasses, para que tu me socorresses. E Deus lhe disse, olha, eu te mandei um homem para te salvar, tu disseste não. Eu mandei-te alguém depois de tirar-te um salva-vidas, também rejeitaste. Nesses dias, meus amados irmãos, temos ouvido sobre a forma de nós precavermos desse mal e sermos protegidos. Graças a Deus pela vacina. Mas ouvindo um médico no CBC, ele disse, mas até lá, vamos precaver até sermos socorridos. Meus amados irmãos, mas eu quero vos dizer que nesse mundo vamos passar por lutas, por enfermidades, todos nós. Mas nós precisamos continuar também confiando em Deus. O que faz toda a diferença, meus amados irmãos, é que nas lutas dessa vida, doentes, passando por momentos difíceis, nós continuamos esperando e confiando em Deus. Esperando não no nosso tempo, mas no tempo certo, no tempo de Deus. Maria e Marta esperaram e desesperaram.
porque no seu pensamento elas estavam pensando que Jesus viria imediatamente para socorrê-las, para que Lázaro pudesse recuperar-se, para que Lázaro pudesse ter de novo a sua saúde. Os dias passaram, momentos difíceis, e a pergunta era: onde é que está Jesus? A esperança começou a esvanecer, até finalmente desaparecer, quando Lázaro finalmente morreu. Em choque, creio, meus amados irmãos, que as duas irmãs devem ter perguntado: como pode ter isso acontecido? Onde está Jesus? Onde está aquele que é um grande amigo de Lázaro? Onde está esse amigo? As Escrituras nos dizem que quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Ele não foi imediatamente para socorrer Lázaro. Ele disse aos seus discípulos: essa doença não terminará na morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, nascido em junho de 1834, escreveu: o Senhor Jesus fala das coisas não como elas parecem ser, nem mesmo como elas são no momento presente, mas como elas serão a longo prazo. Como elas serão a longo prazo. No momento presente, Lázaro estava morto. Mas a longo prazo, Deus, Jesus Cristo, sabia que Ele poderia intervir, porque nada é impossível para Ele. A demora de Jesus provavelmente foi agonizante para Maria e Marta. As Escrituras nos dizem que mais tarde, quando Jesus chegou à aldeia onde Maria e Marta moravam, elas não esconderam suas frustrações. Primeiro foi Marta que disse a Jesus: se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, se imediatamente tu viesses, meu irmão não teria morrido. Certamente ela acreditava que Jesus seria capaz de curar seu irmão enquanto ele estava doente e ainda vivo. É possível que elas nem sequer considerassem que Jesus era capaz de ressuscitar a Lázaro dos mortos. Alguns dias já se tinham passado. Será que no pensamento delas, elas limitavam o poder de Jesus às circunstâncias da vida? Será que no nosso pensamento, às vezes, nós limitamos o poder de Deus? Será que nós questionamos o poder de Deus diante das circunstâncias da vida? Porque muitas vezes nós pensamos que com a doença os homens podem lutar e muitas vezes vencer, mas na presença da morte estamos todos indefesos. Mas, meus amados irmãos e amigos, eles não sabiam que estavam na presença de Jesus, que é o autor da vida, aquele que nos vivifica. A palavra de Deus nos diz: estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou. Aleluia! Quando não havia oportunidade, não havia respiração, quando nós estávamos no estado, atingimos aquele patamar de dizer: não há mais esperança. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo nos vivificou. Ele é o autor da vida. A palavra do Senhor nos diz que por causa dele tudo foi criado e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus amados irmãos, mais do que dar vida, mais do que nos tocar no nosso corpo, Ele promete a vida eterna. E Marta, falando a Jesus, disse: sim, eu acredito que na vida eterna, aliás, na ressurreição, Ele poderá ressuscitar. Ela não entendia que Jesus tinha poder para trazê-lo da morte, o seu irmão da morte para a vida. Em João capítulo 17, na conhecida oração sacerdotal, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aquele que nos dá vida.
Meus amados irmãos, nós estamos aqui, nós temos vida, porque nós temos Jesus no nosso coração. A palavra de Deus nos diz que há vida espiritual na vida de todas as pessoas que têm Jesus no coração, que andam e que procuram fazer a sua vontade no dia a dia. Meus amados irmãos, estas escrituras nos dizem que Marta retirou-se e foi chamar Maria. O mestre já chegou e quer ver-te. Ela foi logo ver Jesus. Chegando, Maria disse também a Jesus as mesmas palavras de Marta: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A palavra de Deus nos diz que ao vê-la chorar, acompanhada do seu pranto pelas pessoas da terra, Jesus comoveu-se e sentiu forte emoção. Onde está ele sepultado? Perguntou-lhes. Vem ver. Disseram-lhe, e Jesus chorou. Ele expressa empatia. Ele sente e Ele conhece a nossa dor. Varão de dores. Aquele que sabe o que é sofrer. Ele se expressa empatia por Maria e Marta. Meus amados irmãos, esse é o Deus que nós servimos. O Deus que conhece o nosso coração. Quando ninguém sabe o que vai no íntimo do nosso coração, Ele sabe. Ele sabe. Muitas vezes, a única coisa que nós gostaríamos de ter é um abraço de alguém. Um abraço para nos dizer, tudo vai ficar melhor. Mas Ele chega para nos abraçar. Ele chega para nos animar. Ele chega para nos incentivar. Ele chega para dizer que Ele é o Deus do impossível. E Ele pode nos ajudar. Jesus se dirige com Maria e Marta ao lugar onde Lázaro foi sepultado. Ele ordenou que a pedra do sepulcro fosse retirada da entrada e com autoridade uma ordem foi proferida pelo Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Lázaro, sai! Lázaro, sai! A palavra de Deus nos diz que Lázaro surgiu ainda todo envolvido em panos e o rosto tapado com uma toalha. Jesus ordenou-lhes, desliguem-no e deixem-no ir. Gostaria de estar lá para presenciar este momento singular. Mas eu confesso aos meus amados irmãos e amigos que eu também tenho, ao longo dos anos da minha vida ministerial, visto muitos mortos sendo devolvidos à vida. Milagres de Deus. Mortos nos pecados, completamente com vidas completamente arruinadas. Famílias desesperadas, sem vida espiritual. Tenho visto muitas pessoas aproximando-se de Deus e as suas vidas sendo restauradas por aquele que tudo pode. As suas famílias sendo restauradas. Eu tenho visto o poder de Deus. Meus amados irmãos, esse é o Deus que servimos. Deixa-o ir. Tirai as amarras, deixai-o ir. E meus amados irmãos, tantos que têm estado mortos nos delitos e pecados, agora nós os vemos pregando as boas novas da salvação, de que em Jesus há vida eterna e vida em abundância. Aleluia! Aleluia! Essa é a mensagem da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, Jesus diz, deixa-o ir. Ele pode caminhar, ele pode ser o testemunho, o bom testemunho de Jesus Cristo. Cartas abertas, lidas por todos os homens. Nessa semana, alguém nos deixou. Miss Dotton está com o Senhor. Uma irmã que o testemunho que ela deixou nessa cidade e na igreja foi algo marcante. Nessa quarta-feira às 10 horas, nós teremos esse funeral aqui na igreja. Pediram ao pastor para que realmente nós, a igreja, possamos trabalhar no programa. Eu tenho contactado algumas pessoas que não estão aqui, para também dizer alguma coisa.
uma irmã que foi tocada por Deus, que Deus a vivificou e que procurou cada dia andar nos caminhos de Deus. Com tudo o que ela tinha, ela serviu ao Senhor. Deixou um legado, porque naquele dia, a palavra do Senhor nos diz, quando ela buscou o Senhor, ela pôde ir, agora ela vai e ela toca outros. O testemunho de Lázaro foi surpreendente. E por causa desse testemunho, a palavra de Deus nos diz que muitos agora estavam pensando a como destruir Jesus, como acabar com realmente esse homem, como colocar termo à mensagem desse homem, que não somente falava de que há uma vida com Deus e que Ele é o Filho de Deus, mas Ele tem poder de nos vivificar. Lázaro era o testemunho vivo. E meus amados irmãos, que Deus nos ajude a cada dia a sermos o testemunho vivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde quer que nós formos, que eles possam ver Cristo em nós, Cristo em mim, disse Paulo, esperança da glória. Que o meu amor possa falar mais alto, que a minha preocupação para com os outros fala mais alto. A palavra de Deus nos diz que eu possa diminuir, que Cristo possa realmente levantar em mim, as pessoas possam ver Cristo. Oh, que Deus nos dê uma igreja em que Cristo é colocado no centro de cada cristão. E eu creio, meus amados irmãos, que naquele dia a vida de Maria e Marta mudou completamente. No pensamento delas havia uma pergunta: o que é que eu posso fazer para mostrar gratidão? O que é que eu posso fazer? E elas tomaram uma decisão: vamos fazer um jantar e vamos convidar Jesus. A palavra de Deus lida nesta manhã nos diz que fizeram, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Não é a mensagem que muitas vezes pregamos na caixa de alabastro, que muitas vezes confundimos a mulher. Essa era a família de Marta, Marta e Maria e Lázaro. No coração dessas mulheres havia gratidão. Vamos fazer uma festa. Vamos mostrar a gratidão. O salmista diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. No Salmo 91, também nós lemos: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. No Salmo 100, verso 4, nós lemos: entrem por suas portas com ações de graças, com máscara ou sem máscara, louvemos a Deus, com máscara ou sem máscara, bendizamos aquele que tudo fez por nós, aquele que opera no seio da sua igreja, que tem operado na minha vida, na tua vida. Eu tenho visto Jesus. Meus amados irmãos, o salmista diz: deem graças, porque Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, louvado seja o seu santo nome. Eu acredito que Maria e Marta não puderam parar para pensar de como agradecer, a maneira que elas acharam que poderiam fazer para agradar Jesus. Mas Maria decidiu fazer algo mais. A palavra de Deus nos diz que ela chega com um unguento, um perfume muito caro. Tomando esse perfume de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus. Em Israel, quando você convidasse alguém para a sua casa, por causa realmente do lugar, havia muito pó. E as pessoas convidadas de honra, o dono da casa tinha esse costume de lavar os pés. E a palavra de Deus nos diz que a Maria disse: não, eu vou fazer mais. Eu vou dar o que eu tenho de melhor para Deus, o meu melhor. Ao longo de anos, a igreja tem visto pessoas dando o melhor. Anos atrás, eu creio que irmãos nessa congregação, eu não sei se Fatinha e David estavam aqui, quando Miss Dotten ofereceu 2 carros à igreja, 2 vans.
muitos talvez nessa cidade disseram: que é isso? Dado o dinheiro à comunidade, poderia ser usado da melhor maneira. Mas ela deu ao Senhor, para o Senhor. Investiu muito do seu dinheiro, do que ela tinha, numa propriedade também ao lado da igreja. Ela deu de coração. O salmista entra na presença de Deus e ela diz, pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios? Que darei ao Senhor? Que darei? Oh, meus amados irmãos, que nós possamos dar a nossa vida completamente rendida ao Senhor e dizer: ó Deus, estou aqui, usa-me da maneira que te agrada, ajude-me a fazer a tua obra. Se há uma necessidade, eu vou investir na casa de Deus, eu vou dar os dízimos que são do Senhor, eu vou trazer a minha oferta ao Senhor, eu vou servi-lo com todo o meu coração, porque Ele tem realmente dado vida. Em Jesus nós temos vida, e vida é abundância. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, meus amados irmãos, que nós possamos dar o nosso tudo. E algo que trará alegria ao coração de Deus é o perfume que também nós podemos exalar. Eu lembro daquela história que eu contei muitos anos atrás. Alguém me deu um frasco de perfume. E brincando com os meus colegas lá em São Vicente, quando era hora dessas pessoas, dos meus amigos, irem para casa, porque às vezes ficavam muito até tarde na minha casa, eu ia buscar aquele perfume. Eu colocava um pouco e eles saíam. Mas nós somos o bom perfume de Jesus Cristo, diz Paulo. A fragrância. Anda em New Bedford e mostra que és discípula de Jesus. Discípulo de Jesus. As pessoas vão ver. Não é preciso falar. Pela tua maneira de ser e de agir, as pessoas hão de ver Jesus. O salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor. Agora, na presença de todo o seu povo, oferecerei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Eu pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nessa semana, talvez no conforto do teu lar, não com muitas pessoas, talvez somente com os teus familiares, para e dê graças. Ó Deus, eu dou-te graças pela minha família. Dou-te graças pela minha vida, pelo meu relacionamento contigo. Que possamos sempre dar graças de coração, prostrado em gratidão. Fiquemos de pé para terminarmos com oração. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua fidelidade. Somos gratos por tudo que tu tens feito, pelo dom da vida, pela salvação, pelo pão de cada dia, pela certeza da tua presença, pelo teu Espírito que opera em nós e através de nós. Gratos pela tua igreja, gratos pelos irmãos que temos na tua casa. Sim, Pai, gratos nós somos, porque somos do Senhor e vivemos para Ele, e gratos somos pelo privilégio de o servirmos. Continua conosco durante essa semana de ação de graças, que cada um de nós possa realmente demonstrar a nossa fé no Deus que tudo pode e que tem sido também gracioso para conosco. Leva-nos em paz para as nossas casas. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, agora eu quero vos desafiar a
saírem do santuário, nós estaremos usando as portas de emergência. Se alguém tem problemas com os degraus, então pode sair pela porta principal, mas nós estaremos saindo pelas portas laterais. Eu vos desejo a todos um dia abençoado. Estarei lá fora para cumprimentar os meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe.